Boa noite, pessoal. Começando o Bola em Jogo hoje, dia 13 de setembro de 2011. Rodada do Campeonato Brasileiro com derrota de todos os líderes, a não ser o Vasco, que empatou com o Figueirense. O São Paulo perdeu para o Grêmio, o Corinthians perdeu para o Fluminense. O Palmeiras perdeu para o Inter com 3 gols do Leandro Damião. Estamos aqui nossa bancada de sempre, Ronaldo, Marquinho, a Tássio e o Marcelo. Eu vou dar o destaque inicial para a Luganinha, porque senão ela vai ficar brava com o seu destaque inicial. Porque senão todo mundo sempre rouba meu destaque inicial, daí eu nunca tenho outro. Mas meu destaque inicial hoje não vai para o Campeonato Brasileiro, não vai para a Champions League que começou hoje, vai para o aniversário do Bazinho, que está complementando mais um ano de vida, né, Bazinho? Muito obrigado. Ainda bem que eu dei o destaque inicial para ela, hein? Ainda bem que eu dei o destaque inicial para ela. Muito obrigado. Ronaldo, seu destaque inicial, meu amigo. Boa noite. O destaque inicial vai para o desastre do Palmeiras, de 3-0. Com 3, para de rir. 3 gols do Leandro Damião, grande artilheiro, mostrou aí que tem condições de tomar posse dessa camisa número 9 da seleção brasileira. Aí a gente, demais no programa a gente vai estar falando. E é isso, né? O Palmeiras jogou bem, jogou um futebol brilhante, porém não fez os gols. Jogou bem pro Leandro Damião. Marquinhos, seu destaque inicial, amigão. A Helena, que tá no Rio de Janeiro, mandar um beijo pra minha beijo namorada. Pra Helena também. Tá perguntando se é ano novo, aqui tá todo mundo de branco. Vai dar um beijo pra Heleninha. Heleninha tá me devendo um negócio lá, aquelas amigas, né? Hein? Vou dar um beijo pra Heleninha. Eu falei pra ela trazer uma carioca pra você, será que acha alguma aqui? Na bandeja. Uma carioca japonesa seria um sonho, assim, perfeito. Carioca, aquele sotaque, aquele japonês com aquele sotaque carioca. Foi a Miss lá que você falou que queria de presente? A Miss Ucrânia. Alguém que eu pedi de presente ontem. Mas do jeito que você é rabudo, você fica com a Miss Angola, entendeu? Não é ruim, amigão. É bem legal. É Miss. Marquinhos, seu destaque inicial, meu amigo. Meu destaque começa com uma pergunta. O que acontece com esse Campeonato Brasileiro? Porque, por incrível que pareça, o aproveitamento não está baixo, mas ninguém consegue passar o Corinthians. O Vasco deu um milagre lá de ter empatado com milagre perto dos outros, né? Ter empatado com o Figueirense. Agora, Botafogo, 5 lá em Curitiba. Corinthians perdeu pro Fluminense num jogo péssimo, do Fluminense e do Corinthians. Eu não sei. Quem vai ser campeão, acho que ele tá na faixa dos 65 pontos no máximo. Marcelo, boa noite, meu amigo. Tudo bem com o senhor? Boa noite. Tudo indo, né? Tranquilo? Tudo bem. O senhor falou que não ia acompanhar mais futebol. O senhor deu uma tweetada nervosa no Twitter, eu vi esses dias. Aliás, @Marcovalski, siga o nosso amigo aqui. Entendeu? Deu uma extravasada, entendeu? Meu destaque inicial, em primeiro lugar, parabéns a você. Muito obrigado. Meu amigo há 16 anos, dos 30, mais presente na vida dele que o Link, o cachorro, o que já me engrandece. Agora, falando aí de Campeonato Brasileiro, o que está acontecendo com o campeonato, é o que eu venho falando já há pelo menos 2, 3 anos. Cada ano que passa, o nível técnico do Campeonato Brasileiro cai. E o campeonato fica mais difícil. Então, o último colocado tem totais condições de enfiar 3, 4 no líder. O Botafogo, que era o melhor time, que vinha jogando o melhor futebol, tomou de 5. Outro dado que você colocou, Marcelo, que estava me falando hoje, muito interessante, nesse retorno, dentre os líderes, o que mais fez ponto foi o Corinthians com 3 pontos só. Assim, beleza, no retorno. A gente entende que o nível talvez esteja baixo para o nosso gosto. Mas ele tá muito... A palavra nível baixo não seria equilibrado? Então, sabe por quê? Eu coloco o seguinte, o nível baixo, é fácil você falar do nível baixo. Agora, se você for pensar de que não existe em nenhum lugar do mundo um campeonato tão equilibrado, independente da força de cada time, você não vê isso na Europa há quantos anos? Você não vê isso, sei lá, que a gente não acompanha os campeonatos também, mas você não vê isso em lugar nenhum. Quem esperava que o Botafogo ia tomar 5 do... Mas assim... a incompetência maior não é de quem tá atrás do Corinthians. São 4 equipes incompetentes, entendeu? Todo jogo o Corinthians perde, nenhum outro time ganha. No Corinthians, mas incompetente não é aqueles todos que estão ali atrás. Agora eu acho que tem um outro ponto. Mais gente encostou. Sim. Eu ia falar... até falar do Santos, né, que tá chegando. Aqui que eu tinha falado 2 coisas. Primeiro, do Ronaldo falou do Damião. É um cara que eu tô queimando a língua, que no começo do ano eu pensei que ele só ia fazer gol em Campeonato Gaúcho. Parece ser muito bom jogador, mas... Eu acho que o Leandro Damião a gente tem que esperar mais um pouco. Eu lembro de um tal de Souza que fez 18 gols no Campeonato Brasileiro. Keirson. Eu lembro de Dil, eu lembro de Keirson. Eu acho que centroavante, 9, tem que manter uma sequência de 2, 3 anos. Eu acho que o único mérito do Damião, que é o seguinte, é um jogador que é profissional há menos de 3 anos.
Ele saiu da Várzea aqui de Guarulhos. Não, Guarulhos não. Jardim São Luís. Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo. Passou por um time de Santa Catarina e chegou no Inter no começo do ano passado, se não me engano, final de 2009. O primeiro grande jogo que ele fez pelo Inter, assim, Foi a final da Libertadores. foi a final que ele entrou e fez o gol. E Méritos do quê? Do menino ser esforçado, mas se você for ver em termos de carreira, ele tá cru de tudo de carreira. vale lembrar... E já no segundo ano de profissional forte, são 35 gols na temporada já. Vale Se não for ressaltar tanto que mais, né? esse jogo dele importante no Inter, na final da Libertadores, ele era o terceiro ou quarto reserva. Porque tinha O Alessandro. o Alexandro era o titular. é. Daí você tinha o Walter, Sim. que era o reserva do Quem Alexandro. titular era o Rafael Sobis. Não, de centroavante. De centroavante. tá, com a entendi, 9 ali. entendi. Você tinha Era o Alessandro com o Rafael Sobis. O Walter era a segunda Tio, opção. o Tyson tava lá ainda? Não, já tinha O Tyson saído. já tinha saído. Então, quer dizer, ele era a terceira peça. O Walter começou com aqueles probleminha, até sumiu 2 semanas, 3 semanas, não lembro direito qual foi a situação. Foi uma promessa que acharam e depois não vingou nada, né? E veio aí o Damião tá mostrando um trabalho bom. Agora, vale ressaltar que era um jogador que no começo do ano, o próprio Internacional tinha colocado ele como à disposição para empréstimo, para transferência. O próprio Filipão tentou o jogador por empréstimo. E alguém dentro do Palmeiras, brilhantemente, barrou. É, o que acontece que Eles lá preferem o Fernandão. O que acontece que lá no Inter também, a diretoria pós Fernando Carvalho apostou muito em refugos, né? Então tem trazer Tinga, Rafael Sobis, né? Todos esses caras que vieram assim durante a Libertadores do ano passado e achavam que ia fazer alguma coisa e teve um desastre até no Mundial. E continuaram contratando caras que, na minha opinião, não vão dar em nada. Exemplo mesmo, o Bolatti é do Inter, certo? Ele é titular do time. Sim, Ele é mas bom ele veio jogador. com o status da Alessandro que não faz nada e assim por diante. É um jogador que vai render dinheiro pro Inter. Acho que mais do que isso, dificilmente. O Inter eu acho que já não... fez uma proposta de 30 ou 40 milhões de euros. Sim. Naquela Copa... No Damião. na Copa Audi, o Pepe Guardiola já estava de olho nele também para fazer uma possível Pepe proposta. Guardiola que tá em crise, hein? Segue. Tá arriscado o cargo dele, hein? Empatou com o Milan hoje, tá arriscado perder o emprego. Mas ele não tá sem zaga, né? Crise no Barcelona. Crise do Barcelona. Nem o Piquet nem o Puyol estão jogando, Não, né? o Puyol entrou no... Ele entrou no... E tomou Entrou no cartão lugar do amarelo. Keita, isso eu vi, mas... Uma coisa é o Puyol desde o começo do jogo. Mas é que o Piquet Quando ele tava entrou, tava machucado 2-1, né, pro Barça. Sim, sim. O Barcelona, o erro do Barcelona hoje, só pra gente falar rápido da Champions League, é que o Barcelona, ele cozinhou o jogo, mas ele cozinhou contra o Milan. O Milan é time grande. Contra o Milan, você tinha que matar o jogo. Tá até começando com a taça. Tomou um castigo no final do jogo. Não foi merecido? Não foi, mas tomou um castigo. Seu favorito pra essa Champions? Ah, amigão, não sei, amigão. Eu sou hipócrita de falar, só vi um jogo hoje, como eu posso Não, falar? da você forma conhece que os os grupos elencos. estão montados hoje, você pensar num grupo tem... O ano passado era que o Real e Barcelona Milan, e o não Milan era acho que no vão grupo? disparar. Agora é Barcelona e Barcelona e Milan que estão no Milan. mesmo grupo. Acho que os Então- dois times vão disparar na liderança. Talvez o Barcelona, acho que com o No Barcelona. final das contas, nenhuma surpresa. Vai ter Eu um acho que não vai espanhol, ter sempre os inglês, mesmos, italiano né? e talvez um Um alemão alemão, na eu também semifinal. acho. Também acho E que não aí, vai. quem for campeão... Não, eu acho que também não muda muito. Acho que não muda muito. Talvez a gente tenha surpresa, na minha opinião, até pelo início de temporada do Manchester City. Mas também é que nem você falou. É pra observar e ver onde vai parar isso. Eu vou arriscar um palpite, vou de Real Madrid esse ano. Eu pensei no Real Madrid. Porque o eu ia Mourinho falar. deve estar muito O mordido. Adebayor tá lá ainda? Ou já devolveram? Não, o Adebayor tá lá ainda. Deixa eu falar uma escalação aqui pra vocês. Vocês me falam o que vocês acham. Jefferson, Danilo, Hever, Dedé e Kleber. Ralf, Paulinho, Renato Abreu, Ronaldinho Gaúcho. Leandro, Damião e Neymar. Esse é o time que o Mano escalou hoje pra jogar amanhã a Copa Roca com a Argentina em Córdoba. O que vocês acharam desse time aqui? Ó, minha opinião antes. Ele priorizou no meio campo Isso entrosamento. que eu ia falar. Ele colocou o Ralf e o Paulinho de 2 volantes e os 2 meias do Flamengo, que é o Renato Abreu e o Ronaldinho Gaúcho. Eu colocaria o Thiago Neves. Minha única questionamento nessa escalação é essa. Do resto eu gostei. Dá a chance pro Jefferson, titular, que não teve ainda. Sim. E o Danilo na lateral direita. Eu acho uma boa E ele foi opção. convocado para lateral direito. Porém, ele começou o treino hoje no meio-campo. Exatamente. É. Começou o treino no Será? meio-campo e voltou para lateral. Será que não daria pra ele colocar, no lugar do Paulinho ali, colocar Ralf,
Renato Abreu, Thiago Neves e Ronaldinho Eu pensei nisso Ele também. fez isso. No começo do treino ele colocou o Ralf, o Paulinho e o Renato. Mas acho que ele priorizou a dupla de volante e a dupla de meia, entendeu? É, Ele não quis exatamente. misturar. A ideia foi muito boa. Com o que ele convocou, eu acho que não tem muito o que mexer. Acho que o time realmente é esse mesmo. O que vocês acham? Eu acho que o time tá bom. Eu tá bem particularmente não gosto do Jefferson, mas daí é uma questão pessoal. É goleiro, não adianta. Cada um tem sua Eu preferência. não gosto, e... não acho de confiança. Por sinal, eu acho que não tem goleiro de confiança hoje no Brasil. A não ser o Marcão e o Rogério. Não, né? mas esses aí já estão mais pro fim do que pro começo. Né? Hoje, se eu sou técnico da seleção brasileira, meu titular absoluto é o Felipe. do Aliás, Flamengo. teve alguma declaração Tá pegando demais, aliás. ao fim do jogo de Contra domingo? o Corinthians, ele salvou o Flamengo de ser goleado. Que era para ser os 5x1 pro Flamengo, pro Corinthians aquele jogo. Foi aquele jogo, assim, foi um jogo que assistindo no estádio, com a atenção do jogo, você parece que foi um jogo difícil, mas o Corinthians não teve muita dificuldade, assim, não conseguia fazer o gol, mas o domínio de bola foi muito grande. Finalização lances continua. individuais, lances individuais, um chute ali do Thiago Neves, que bate bem na bola. Deixa eu fazer uma pergunta pro Marquinhos agora, a gente entra no Corinthians, depois a gente fala dos outros jogos. Marquinhos, por que essa diferença de um Corinthians que joga com o Flamengo uma partida soberba, muito boa, aquele dia ninguém ganharia do Corinthians, qualquer adversário perderia do Corinthians. Enquanto no Fluminense não chuta uma bola ou gol. Detalhe, contra o Fluminense teve posse de bola, mas não teve nenhum lance incisivo de chute a gol. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, o do Flamengo, pra ser muito sério, eu não assisti. Eu ouvi o jogo e depois eu assisti os melhores momentos. Eu acho que pro Corinthians hoje está sendo muito mais uma questão de encaixe contra o adversário. Então, assim, tem jogos que o Corinthians encaixa, certos times que encaixam. O Flamengo é um deles. Na ida lá no Engenhão, o jogo encaixou. Mas teve infelicidade, modo de dizer, mas aquela falta bem batida do Renato Abreu sacramentou o empate. Na volta foi a mesma coisa. Se eu não me engano, o Corinthians ganhou do Fluminense aqui no Pacaembu no primeiro 2-0. Mas não tinha o Abelão ainda naquela época. Não tinha alguns jogadores. O jogo do Corinthians não encaixou contra o Fluminense, por exemplo. Mas a questão não é E outra coisa, outra opção que eu não entendo o que acontece. O Sheik estava suspenso, certo? Sim. Tá bom, peça fora. Por que não entrar com o Danilo e entrar com o Alex num jogo desse? Sendo que na quinta-feira ele entrou com o Danilo. Não, ele entrou com o Alex contra o Flamengo. Ele entrou com o Alex. Entrou com o Alex, foi o Danilo. O Danilo entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo. Ele entrou com o titular dele é o Alex, já tá definido. Ele não gosta do Danilo. Ele Isso aí eu acho que ele deixa claro. Não, eu acho que... Não, Então o Alex falha tá em má minha, fase. falha minha que eu não acompanhei a O Alex escalação. tá em má fase. Certo. Não, O Alex não tá em má fase, na minha opinião. O Alex, ele não está bem posicionado o Alex, no campo. vamos ser sinceros também, a gente falou... a gente sempre fala, o Alex voltou de um campeonato russo, faz 2-3 anos que ele estava fora. Sim, mas A não tá bem. adaptação demora. O Roberto Carlos demorou para se adaptar quando veio para o Corinthians também, que jogava no futebol similar, que é o futebol turco. O jogador que vem dessas escolas, ele demora um pouco mais a se adaptar ao futebol brasileiro. Eu acho que o Alex está no tempo dele ainda. Eu considero esse futebol que o Corinthians vem apresentando um futebol muito mecânico. Que é sempre aquela forma, é sempre aquela mecânica de jogo. Se encaixar, como o Marco falou, com o adversário, muito bem. Se precisar mudar, esquece, porque não muda. Eu, particularmente, mexeria no time do Corinthians. Eu mexeria, inclusive, no esquema tático do time do Corinthians. Eu jogaria com 3 zagueiros, jogaria com o Alex na ala esquerda e com o Danilo pelo meio. Mas você podia colocar o Jorge Henrique na esquerda também. Não, jogaria com o Alex, porque o Alex se consagrou no Internacional jogando de ala, não de meia. Tanto que quando ele chegou, até pelo bom nível que estava o Danilo no começo do campeonato, por que não jogar com o Alex o Alex na já ala? vai fazer 4, 5 anos que não joga mais pela esquerda. Os últimos 2 anos dele de Inter ele foi de meia, ele não jogou de lateral. Contratado para meia, né? Exatamente, vai 5 anos já. Mas acho que não é, talvez é interessante. Eu acho que o Corinthians não é um time que joga com 3 zagueiros. Eu acho muito difícil. Eu acho que o Corinthians sofre hoje aí culpa do técnico mesmo. Não é questão de criticar o Tite. Existem outros técnicos que fazem isso. De impor um esquema tático pro time e não saber adequá-lo ao adversário. O Corinthians não sabe fazer isso hoje. Existem treinadores que sabem fazer muito bem. Eu acho que o Muricy sabe fazer isso muito bem. O Abel Braga sabe fazer isso muito bem. E outros treinadores que sofrem muito para mexer nisso. No final do jogo, o Abel Braga falou, não sei se vocês viram, jogamos como time pequeno. Ele falou, começou a botar volante. Mas foi bem.
Jogamos bem. como um time pequeno, ele falou. E a Não- ascensão do Fluminense era importante, mesmo que fosse 0-0, o Fluminense ganhar aquela partida em casa. Uma outra coisa que eu queimei a língua, eu falei que o Santos não chegaria, o Santos vai chegar. É isso que eu ia Chegou. falar. O Porque desde o Palmeiras começo mesmo. eles falaram, não, ainda tem muito, tá muito É, abaixo. o Santos Não, chega. vai chegar O ainda. Palmeiras Também mesmo. acho. O Palmeiras, nos últimos 9 pontos que Já disputou, puxou pro Palmeiras. o Palmeiras ganhou 2. 2 desses Brincadeira. pontos. Só que jogou muito bem as 3 partidas. Foi contra o Inter. Então cai na questão Então- de aproveitamento. Então, na em hora que o campo. Abelão solta essa frase, jogamos como time pequeno, mas conseguiu o resultado. Bate com o que o Muricy fala. Eu quero ganhar de 1-0. Porque pra ele vale uma vitória do que 3 empates. Sim. Entendeu? Então isso é o quê? Cabeça pra quem tá jogando pontos corridos. E parece que eu acertei Quem- uma coisinha também, né? Que eu falei que o treinador lá do Rio não ia terminar o Campeonato Brasileiro no cargo. E tá tudo encaminhando pra Tempo isso. Luxemburgo. Já O tão- Vanderlei não sai do time do Flamengo. já estão falando em Renato Gaúcho no Rio. Depois do Pum, Eu acho que Bom. o Renato, o Vanderlei Luxemburgo não vai sair do literalmente, o Flamengo tá... Não, ele não vai sair. Vão sair do com Flamengo. ele. Não É vão diferente. sair. Não vão sair com o Luxemburgo. São 8 jogos sem vitória que o Flamengo tá. E, É, o e Corinthians- contra o o Flamengo Corinthians pegou aquela foi sequência omisso, que- né? O time do Flamengo contra o Corinthians foi omisso. O Corinthians, o jogo do Flamengo contra o Corinthians, Eles- olha, o Flamengo parecia o Icasa jogando no Pacaembu. Foi E o- ridículo. e O Flamengo o- não pode jogar assim e o jamais. E o Atrás, Ronaldinho do meio Gaúcho pra- comprova a minha Omisso tese também. mais uma vez. Omisso. Jogador de jogo fácil, quando tem pressão, quando tem marcação, ele não faz nada e sempre foi assim. tanto com Desculpa, a camisa da não, seleção. não é defendendo. Agora faz o seguinte, pega um jogador de 31 anos, faz ele ir até a Inglaterra jogar na segunda-feira, voltar pro Brasil e jogar na quinta-feira 90 minutos. Agora o problema é o seguinte. Não é assim também, não é assim. Podia não ter ido. Se ele estava tão preocupado com o time do Flamengo, ele pedisse dispensa da seleção. Mas vai pedir Uma vez que ele como? foi, Não ele vai tem que pedir. Uma vez que ele foi e se apresentou para o jogo de volta, ele tem que se apresentar Mas profissionalmente. depois do teatro Se que você- fizeram, Se você, vai falar que não vai, se você vai, entrar vai para jogar pela trabalhar seleção? 7 horas da manhã e sair às 2 horas da manhã, você vai falar pro teu chefe: amanhã não vou jogar porque eu tô cansado? Eu não vou produzir porque eu tô cansado? Essa história de cansaço é balela. Vocês assistem- Nós cansamos de acompanhar futebol na década de 90, que os times jogavam 3, às vezes até Amigão, 4 vezes por Olha semana. o Djokovic e o Nadal jogaram 5 horas. né, Cinco amigão? horas. Isso aí é desculpa. É NBA, outro os esporte. caras jogam uma partida cada É 2 outro dias, esporte, entendeu? é outro esporte. Não dá pra comparar com o desgaste Mas de na Europa eles futebol. jogam muitos jogos também. Tem 3 campeonatos pra jogar na Europa. Não, eu sei, mas uma coisa é você botar um jogador de 31 anos nesse pique e o Flamengo depende dele. Então um jogo que ele fica omisso... Olha, ultimamente, essa questão de idade também, tem muito jogador de 30 anos que corre pra caramba. O Alessandro tem mais de 30 anos, corre, não cansa. Tem muito jogador, tô dando exemplo do Corinthians, que é o meu time. O Alessandro me dá um exemplo no Palmeiras, um jogador. O Assunção, por exemplo. Não é nem questão disso, a questão Acho é que que essa quando, questão de quando o time fica cansa. dependente desse jogador e esse jogador não rende, ele não pode ficar dependendo de um jogador apenas. Ele tem que criar outras opções para quando esse jogador não está rendendo melhor futebol, ter outras alternativas. Mas o Flamengo realmente, ele está dependendo do Ronaldinho. Ele não jogou bem, ele teve outra alternativa. O time ficou misso dentro Deixa de eu fazer uma campo. só uma pergunta Bom. pra vocês. O jogo do Flamengo, você assistiu o jogo inteiro? Você não assistiu, né, Marquinhos? Corinthians o jogo, Flamengo? é. Não, Eu assisti o Você jogo assistiu? inteiro. Você passou, é uma pergunta pessoal mesmo, agora não é nem sobre o jogo. Me falaram, eu vi no Twitter quando estava no jogo, que a narração foi nojenta. Foi totalmente bairrista a narração. Foi. Foi o Luiz Carlos com Foi. o Paulo Henrique. Com o Paulo Vinícius Vasconcelos. Foi, não, Paulo tava- Sérgio Vasconcelos. Tava bem. Falou no Twitter aqui, falou Até que foi o um grito de negócio gol foi nojento, diferente. assim, Até o falou. grito de gol foi diferente. Só tô perguntando porque eu não assisti. Não, eu tava lá no jogo, me falaram. Bom, Desculpa deixa eu até fazer aqui, interromper. ó. Pai Faé manda pergunta. Grande né? Pai Faé, um abraço pra ele. Bom, amigo, tenho 2 perguntas. Borges ou Damião? Quem é melhor? Borges. Tá de brincadeira, né? Borges. É melhor que o Damião? Borges. Imagina, eu acho Eu Se eu Damião. tenho que apostar um ou no outro pra Eu definir o não. jogo pra mim, eu aposto no Borges que tem mais experiência. Então por que o Santos contratou Renteria? Pra ter como opção, pra não cair no Renteria ca- não é centroavante, amigão. Mas é um cara que não é se precisar centroavante. fazer homem de área, ele faz. Renteria- Da mesma forma que o Allan Kardec faz. Eu acho que o Eu acho que o Borges Damião ainda é melhor. rende muito com um cara bom do lado dele. Que passa a bola para ele para No poder Grêmio ele marcar, não fez exatamente. nada. Pelo que eu vi acho domingo- jogador- o Borges, com um cara bom do lado dele, ele é nota 8. Com um cara. Ele decidir o jogo, ele é nota 4, 5. Eu acho o Borges. Fora isso, Pelo muito que eu vi fraco. domingo, o Damião, ele é muito inteligente. Não é só o homem que sabe fazer o gol. Ele sabe se movimentar no campo, ele busca o jogo, ele toca a bola. Ele lembra um pouco o Romário tocando a bola.
entendeu? Porque o Romário era aquele jogador que ele não ficava só dentro da área esperando a bola. E sim, ele tentava armar a jogada para ele mesmo até fazer o gol. Então esse é o Damião. O Damião joga no Inter com o Oscar. Mas os dois são titulares de qualquer time do Brasil. Quanto a isso, hoje... Não, sim. A outra pergunta E de se pai tiver Fai os dois também, não sei não se Sim. não jogam juntos. Jogam. O Borges É pode verdade. fazer segundo atacante também. O Damião não, mas o Borges sim. E a outra pergunta? Vocês não acham que o Rogério Ceni foi muito infeliz ontem no Bem Amigos de criticar o Neymar? Acho que não consegue esquecer as paradinhas, né? Podia ficar quietinho e curtir a semana do 10º jogo, etc. Mas Bambi é assim mesmo. Mas o que ele disse? Se não faz merda na entrada, faz na saída. Mas o que ele disse? Eu não assisti o Bem Amigos. Eu vi um pedaço, eu não eu tive que consigo sair. assistir. Eu vi que o Rogério fez uma reclamação infundada do jogo do Grêmio. Falou que teve apito Mas amigo. não teve nenhum. Até o Grêmio teve lance Isso eu vi duvidoso, entendeu? Acho que esse Ele falou ponto, que ele sofreu uma pressão no vestiário. esse ponto de termos da você ficar camisa batendo dele. em arbitragem é uma coisa muito chata. Muito chata de falar. Eu particularmente, odeio falar de Só uma arbitragem. coisa, você tá falando de arbitragem. Cadê o povo do Cruzeiro que depois do jogo contra o Santos no sábado, eu não vi ninguém do Santos reclamar da arbitragem. Porque ganhou o jogo, O né? pênalti no Montijo não foi. Não foi. Os Dois do gols Santos, anulados ridículo. ridículos. E por que eles não reclamaram daquele pênalti do Ronaldo ano passado? Esse jogo aqui vale 3 pontos. Mesmo os 3 pontos daquele jogo valia O nesse. pênalti poderia ter Amigão, dado empate e ter o Marcelo prejudicado. sempre falou. O ponto que te tiram agora, eles vão te dar na próxima rodada. Não existe. Apito, isso, mais isso é uma lenda. vez, Cruzeiro isso é lenda de gente incompetente chorona. Gente chorona fala isso. Gente que não, falar sabe de perder. arbitragem É que hoje nas é isso, duas, velho. 3 últimas rodadas, como você já muitas vezes você não fez sua lição de casa antes, fica muito evidenciado Aí você- aquele erro. aí você- Mas ninguém lembra do que te favoreceram antes. É Exatamente, verdade. com certeza. Acho que havia uma pô. pressão em cima do São Paulo para ganhar esse jogo, para tomar a liderança do Corinthians. Como que eles não conseguiram fazer isso? O Rogério tentou implantar aí uma desculpa, né? São Paulo foi totalmente pergunta anulado, pro né? Pai Fai, o que ele falou do Neymar que eu não sei? Eu voltando, Ele tá assistindo, deve mandar No já. domingo, Pai Fai, manda pra gente o que ele falou aqui. Manda um e-mail pra gente, Pai Fai, lá no site. Manda pra gente que eu quero ler aqui, que realmente eu não assisti. Manda aí pra gente. no por favor. domingo, eu voltando do interior com o Marco me perguntou dos jogos. Eu falei, Corinthians leva tinta, o Palmeiras tem tudo para levar tinta e o São Paulo vai levar tinta lá no Sul. O que eu tinha mais certeza Não aí tem era o segredo. São Paulo com o Grêmio. De verdade, na boa mesmo, sem gozação. Tinha mais certeza que o São Paulo, acho que não tinha... É que E teve alguns não ia ganhar resultados o que Grêmio. foram surpreendentes. Curitiba e Botafogo e Palmeiras e Inter foram, assim, muito elásticos. Uns 2-1 aqui no Pacaembu e uns 2-2 lá, 3-2 chorado, Em que nem termos foi o de jogo contra o placar, São Paulo, foi poderia. surpreendente. Em termos de resultado, nem tanto. É normal o Inter vir a São Paulo ganhar do Palmeiras. Ah, com o seu irmão de estádio, então. Entendeu? Não, aí O último finaliza a jogo que ele situação. foi 3-0 pro Atlético Goianiense, dentro do Pacaembu. 3 gols do Elias, camisa É. 9 do Atlético Goianiense. Alguns e-mails aqui. Vou levar ele jogo O no Sandro do Vladimir Corinthians. manda pro Ronaldo perguntando o que você achou do Damião na seleção. O Damião é o melhor jogador hoje, 9, camisa 9, que atuando no Brasil e jogador brasileiro Olha, também atuando no mundo. atuando no Brasil, eu acho que é até mais disso, talvez, no Não, Brasil. até um Não, pouco isso mais. que eu tô acabando Se de você falar. pensar assim. Não, o que, É. que a gente tem de 9 lá fora? O Hulk? Não, 9. Não, o Hulk já, não é. já declarou Porque que não é homem de área. Não, do Porto E é o mostrou Falcão isso também, Garcia. jogando bola. O Pato também, pra mim, não é 9. Hoje ele fez Tem o aquele gol ali. Nilmar. Amigo, depois que eu vi domingo, eu lá, torcendo pro meu Palmeiras e o Damião fazer tudo aquilo que ele fez, é o Damião. Ele fez tudo que o Luan perdeu. O Júlio aqui. Trocou grande bola e Júlio. tudo dentro do gol. Ah, sim, Gente- acabou o jogo, críticas ao Filipão, ao Luan e à diretoria. Olha, É sempre assim, Deixa eu, né? Já deixa que eu dar sim. uma olhada nos e-mails rapidinho, a gente já continua, a gente vai entrar no Palmeiras. O Júlio manda, grande abraço pro Júlio, tio do Léo, amigão meu. Esse Damião tem só sorte, é isso. Adivinha que time ele torce? Grêmio! Beleza, grande Júlio. Ele ainda manda depois, viva Grêmio. Marcelo, Palmeiras, manda você, depois o Ronaldo já emenda também nas opiniões Palmeiras, dele. não, eu vou só falar com relação a essas críticas que o Filipão, Manda um lenço, então. que o Filipão recebeu. Eu acho que o Filipão é o último dos culpados. Porque ele pediu o Roberto Carlos, quando o Roberto Carlos teve aquele problema de racismo na Rússia. Pediu o Rivaldo. Contrataram o Gerlei. Ele pediu o Ronaldinho Gaúcho. Entregaram para ele, estão entregando ainda o Pedro Carmona, do Criciúma. Ele pediu, se não me engano, não, foi o próprio Leandro Damião. Ele pediu, entregaram o Fernandão.
Só chegou agora. Ronaldo também. Tá parecendo entrega de loja de Entendeu? Eu acho que loja de calçados na o internet. único erro que o Filipão cometeu foi não aceitar o Rivaldo no Palmeiras. Só. Eu questiono o Filipão quanto a isso. Questiono algumas coisas em termos da forma que ele coloca o time para atuar. Por exemplo, eu jamais abriria a mão do Pierre. Porque o Pierre é um jogador da torcida. Ele é bom pro elenco também. O elenco gosta Ele é da dele, torcida. É um cara guerreiro. Se ele precisar colocar a cara na frente da chuteira do jogador para não tomar o gol, ele vai colocar. Eu não enxergo isso no Marcos Assunção, embora seja um jogador útil. E da mesma forma que o Marcos Assunção é um jogador, vamos dizer, amigo para o grupo, que usa a bola parada, o Palmeiras tem ele também como inimigo, porque não criou outra forma de jogar. Só joga baseado nas bolas que o Assunção põe, nas bolas que o Assunção levanta, e é muito pouco para um time que se diz grande. Mas eu acho que é muito também da fase dos atacantes, entendeu? Você deposita muita coisa. O Kleber faz um turno que ele não faz um gol. Não chega, ele fez o gol só contra o Vasco, mas daí era sul-americano. Contra o Avaí no 5x0 ele fez o Kleber hoje, torcedor do Palmeiras, o Kleber não faz falta pro Palmeiras. Não. Deixa de jogar. Isso é o que a gente vem falando já há vários programas. O Kleber e Valdívia hoje já não faz mais falta pro Palmeiras. No jogo de domingo, o Kleber faria diferença. Ele não jogou, né? Não, mas no jogo de domingo ele faria diferença. Ah, Marcelo, não é muito difícil, é muito Então, você vê algumas bolas que sobram no setor que o jogador está acostumado a atuar e dificilmente o jogador perderia o Palmeiras, aquelas oportunidades. na verdade, no domingo, o Palmeiras pecou por isso. Não tinha um cara experiente ali no ataque para poder colocar aquelas bolas para dentro. Né? Entendeu? Ó, o Palmeiras está sem o Valdívia, está sem o Kleber e também a gente está esquecendo de falar do Michael Leite, né? Que o Michael Leite chegou possivelmente tá machucado. Vai voltar no próximo jogo. Já vai voltar no próximo jogo. Já está correndo no campo. Do Michael Leite, acho muito bom jogador. Entendeu? Então, aí se você olha para o outro lado, tem da Alessandro metendo as bolas pro Damião fazer o gol. Quem que ia armar a jogada pro Fernandão fazer o gol pro Palmeiras? Vai ser o Tinga agora. O Valdívia vai ficar 40 dias fora, mais ou menos. Valdívia, agora menos já, né? Agora ele diz 28, 30 dias. Ele falou que quem falou 30 é mentiroso. Mentiroso, né? Que nem ele disse. Ele falou que é mentiroso. 20 dias ele vai ficar afastado. E quem paga o pato? O Luan. É sempre assim, entendeu? O cara que corre. Quer acabar com a sua carreira, amigão? Detalhe, Marcelo. Eu tava do lado ali nas tribunas na hora que o Friso foi ovacionado pela torcida do Palmeiras. Quer dizer, a torcida se virou de costa pro time e os que estavam ali na tribuna, só elogios pro Friso. E ele teve que descer rapidamente, com vários seguranças ao lado dele. Mas olha, eu vou te falar, não dá para culpar nem o Friso nem o Tirone. Eles pegaram o clube com 55% do orçamento do ano comprometido. Mas olha, vamos falar o seguinte, muitos desses jogadores aí, foi o Felipão que pediu também, hein? Eu tava assistindo, eu não lembro qual programa, o jornalista também me fugiu o nome. Ele começou da lista e falou de 10, 11 jogadores que tá ali, o Felipão pediu todos. Não. O Filipão pediu todos, não. O Filipão dava uma lista com 10 nomes. O 10º nome era o que veio. Não é aquilo que ele queria. Só uma pergunta. Saiu essa semana que o Felipão tava pedindo pra vir em troca o Roger do Cruzeiro. Você tá de brincadeira. Não. O Roger jogar no Palmeiras, você tá de brincadeira. Foram dois nomes ele foram cogitados. O Montilho e o Roger estavam... Não, mas aí você ganha o patrocínio das Havaianas, né? O Ortigosa eu acho interessante. Depende. É um jogador interessante. Depende. Você vai jogar esse joguinho de bola aérea? Ele tem o estilo do Kleber. Ele é brigador, mas não comparando tecnicamente, claro. Mas o Ortigosa tem estilo do Kleber. Eu acho que o Ortigosa é válido. Agora o Roger, vocês estão de brincadeira, né? Roger em futebol paulista, amigo. Eu acho que é o seguinte... Que é lugar de homem sério, pra mim, tem três situações claras. Eu acho que tem 3 jogadores que, ano que vem, não estarão vestindo a camisa do Palmeiras. Marcos Assunção? São eles. Marcos Assunção, Kleber... Valdívia. E o Cicinho. Porque eu acho que o Cicinho não vira o ano no Palmeiras. Com a bola que ele tá jogando... O Cicinho vai pelo mérito dele, de ter ido bem. Nossa, foi muito mal no jogo. Cicinho. O meu pai, ele particularmente, ele não gosta do Cicinho. Mas quem tava jogando nas costas dele? O D'Alessandro tava nas costas do Cicinho. O Andrezinho também. E jogou muito. Pelo amor de Deus. O pessoal é bairrista aqui, hein? O Júlio manda que o 9 bom é o Jonas. Que beleza, hein, Júlio? E o melhor camisa 9 de todos os tempos sempre foi e será Ronaldo.
aí já não tem como discutir. Agora, detalhe do jogo do Palmeiras, que o Palmeiras não tomou gol de bola parada. Porém, o Henrique entregou de novo, né? Que o Corinthians só toma gol de bola parada. Os dois... Eu queria saber, será que o Henrique tem condições de ser o zagueiro do Palmeiras e da seleção brasileira? Não, da seleção, essa seleção não dá nem pra ter No parâmetro. jogo contra o Atlético Paranaense, o Henrique foi perfeito. Jogou bem mesmo. Perfeito. Ele não perdeu uma bola, ele não perdeu uma dividida. Contra o Corinthians, ele e o Thiago Heleno foram muito A bem bola do também. primeiro gol, onde o Leandro Damião se apoia no bom sentido, usa o corpo do Henrique para girar, qualquer zagueiro tomava aquele gol. Qualquer um. Podia ser o Gamarra ali que ele ia tomar igual. Méritos do atacante. Méritos do atacante, totais do exatamente. atacante. Tem coisa que não dá para fazer. Deixa eu fazer uma pergunta. A matéria vai estar lá, pode Tá colocar? ok, tá Pode ok. colocar? Mais uma coisa com o Palmeiras, depois a gente vai falar do São Paulo, vamos colocar a matéria e daí a gente vai falar Palmeiras do tem que São acender uma vela Paulo. verde, né? Mais alguma coisa, quer finalizar alguma coisa? E voltar a jogar no Canindé. Só com relação, o jogo contra o Avaí já foi transferido. Já foi transferido. Não, contra o Avaí não. O próximo jogo do Palmeiras, se não me engano, é Atlético de Goiás. O jogo que seria no Pacaembu vai ser no Vai Canindé. pro Canindé. O E Palmeiras só já uma acredita coisa, que tem uma terá. zica ali no Pacaembu. outro dia o Marcelo tava falando que o final de turno pro Palmeiras é horrível porque vem vários times na sequência. Agora, pega a sequência que tá vindo do Corinthians agora, Flamengo, Fluminense, Santos e São Paulo. Sim, é a mais difícil. mas realmente. Se você pegar Todos. períodos É o de mais 4 difícil de jogos, todos. o pior pro Corinthians é agora. O quê? Esse Sequência período. de jogos. Fla-Flu Sim, e Sansão. Depois já dá uma... Depois desses 4, o mais difícil é o Inter no Sul. Porque pro Inter, o Inter lá no Sul... Não, mas eles pra são fregueses de pra- vocês, eles vêm. Pra eles é nossa... Pra eles Não, e ganhar tem da mais gente uma é melhor coisa, que a Quando do eles Grenal. sabem que é jogo contra vocês, eles já passam perfuminho e ficam na cama esperando. E Entendeu tem, o que eu quis dizer, né? tem o mais uma Corinthians, coisa, né? O Inter joga como se fosse Grenal. e tem mais uma coisa, se E pra mantiver gente a é como se fosse história... em casa. Se mantiver a história do Palmeiras e Corinthians na última rodada imprudente, também é outra coisa a se preocupar, né? Que o Porque o Corinthians Corinthians sempre imprudente, perde não. Não, mas é mando do Corinthians. Mas já estão falando de mandar Tem pra que ser, lá. eu acho que é sempre prudente. Eu acho que também vai ser. Não Eles deveria. sempre tiram daqui. Deveria ser Eles aqui. tiram Eu acho daqui. que vai ser a cor. Eu ouvi Mas, falar que vai Marcelo, ser no você tinha. Morumbi. Eu não vou falar Manda pra fonte de maneira luminosa. estendida. Eu lembro que a gente estava falando sobre os clássicos. O Corinthians vai jogar 2 clássicos seguidos também, amigão. A tabela Não teve jogou nenhum. no primeiro turno porque o Santos adiou. Exatamente, senão ia jogar 2 Não, clássicos não, seguidos. mas também. eu tô colocando os 2 clássicos seguidos na reta final do campeonato. É mais complicado. Aquelas últimas 6, 7 rodadas, aquilo ali é briga de foice no escuro. Mas o Santos, se não Qualquer tiver time brigando. ali é complicado. O Santos, se ele vê daqui uns 3, 4 jogos que ele não vai brigar pro título, ele vai largar a mão. Ah, mas do jeito que tá, ele vai brigar. Mas eu falo, Marcelo, se daqui 3 não ou 4 dá, jogos, não ninguém dá. tá falando que dá pra garantir. Se daqui 3 ou 4 jogos ele vê que ficou longe, ele vai. O jogador vai tirar começar a tirar entendeu? o pé porque aquela dividida Vai, pode é. tirar ele do Mundial. Sim, eu também Exatamente, acho. ele não vai Eu nem se também arriscar. acho, eu também acho. Só antes de entrar naquela São Paulo. do Panetone lá, da brincadeira. O Fai pede, mandem um abraço aí pro pessoal lá de Jardim, Mato Grosso do Sul. Jardins, é verdade. Jardim. Ele falou. Estou indo mim. pra lá amanhã, o pessoal lá gosta de futebol e acreditem, é tudo bambi e porco. Raramente eu vejo um gambá ou um lambari. Ele não falou pra gente o que o Rogério Ceni falou do Neymar, pô. Eu acho Manda que pra gente, Faé, o negócio lá. Posso chamar a matéria? Pode chamar. Pode chamar, então. por favor. O senhor manda nisso aqui. Eu não mando É a nada, estreia, amigão. é a estreia de A taça matéria no aqui da nossa jornalismo. amiga Luganinha, por favor, pode pôr, Fernando. Olá pessoal, hoje eu tô aqui, dia 7 de setembro, jogo 1000 do Rogério Ceni, estamos aqui apresentando o programa Bola em Jogo. Essa tarde é ensolarada, vamos ver qual vai ser o final do jogo. Mais tarde eu vou estar acompanhando, vou estar atualizando vocês. Beijo. Pode parar. O pessoal está colocando a faixa comemorativa do jogo do Rogério Ceni, daqui a pouquinho a gente vai começar o jogo. É legal.
aqui tentando. O pessoal tá voltando no campo. Vamos ver qual vai ser o resultado desse segundo tempo. Espero que seja melhor do que o primeiro. Até mais. Jesus de bicicleta, que nem você fala, Bah. Esse negócio, o pessoal comemorando ali a liderança. Ah, tem que aproveitar quando pode. Pelo menos Esse um jogo a negócio, gente dormiu líder aquela liderança, noite. antes de faltar 8 rodadas pro término do campeonato, Não vale nada, diz concordo. nada. É igual uma vaca em cima de uma árvore. Ninguém sabe por que tá ali e é certeza que vai cair. É fato. É igualzinho vaca em cima de árvore. Liderança antes de 8 rodadas é a mesma coisa. Acho que é só assim pro Corinthians se manter na liderança. É ver alguém tentar passar ele que ele já vai e ganha. Você pode prestar atenção que isso, verdade. todas as vezes aconteceu isso. Quando precisar ganhar. ele Assim, ganha. precisa, senão vai cair Quando fora. joga domingo com o Santos. Essa rodada, o Corinthians é ultrapassado, que não é possível. Com Mas você tanto quer- de gente você que tem quer colada apostar ali, alguém que vai ganhar. Se o Corinthians não ganhar também. Se o Corinthians Não, não ganhar, tô é isso que eu dizendo. tô falando. Se o Corinthians vacilar nessa rodada, alguém passa. Só Mas, chega, Marcelo, por aquilo que você favor, falou, ô Bazinho, por ficar- favor, vê a tabela dessa esquema, semana. O interessante com essa diferença de pontos, se você ficar em primeiro ou em quarto hoje, você tá na mesma posição quase. Não. É muito tá vacilando. igual, É que entendeu? tem- Se você chegar faltando 5 rodadas em quarto com 2 pontos, você tá na briga muito na É briga. que tem vai poeta, oscilando eu tive muito que, a tabela eu do tive que campeonato ouvir pra hoje, frente. tem uns poetas que falam, 6 pontos, 7 pontos pro líder, não é nada. 8 É. pontos não é nada. Como não é nada? Se o pessoal que tá colado ali no Não líder consegue. não consegue passar, imagina você tirar 6, 7, 8 pontos. Vê a tabelinha do fim de semana, Bah, por favor. Sim, senhor, já vou ver Porque para é você. interessante agora você observar com quem o Vasco e o Botafogo jogam. O Sandro mandou, gostei da matéria. O Botafogo joga com o Grêmio, se eu não me Porque engano. por mais que o São Paulo O Santos joga com o vença, Corinthians. É Fla-Flu esse final de É semana. Fla-Flu. É Fla-Flu. É Fla-Flu. Então, mas por mais que o São Paulo vença no fim de semana e passe o Corinthians, já tem um confronto direto. Então também não Mas é adianta no, que- é no Morumbi, jogo duro, pô. Mas olha, só falando de São Paulo aqui Miguel, se rapidamente, fosse assim, então... que o jogo, né, desse final de semana, você pode ver que o São Paulo foi lá no jogo de quarta-feira do Rogério Ceni, jogo 1000, o São Paulo até criou algumas poucas tentativas ao gol ali, foi frustrado. Se tivesse aproveitado algum chute do Dagoberto, outras jogadas ali, ele poderia ter sido mais feliz e ter tido um final melhor. Mas o fato ganhou, mas poderia ter ganhado com menos sufoco ali, que no final o São Paulo o Atlético quase empatou. O fato é, o segundo jogo contra o Grêmio, o São Paulo, primeiro tempo, ficou no meio campo, não saía. Você podia dormir e voltar, que o jogo estava ali. Não ia para os goleiros, estava cansativo. O Adilson Batista, não sei o que ele está tentando fazer, ele está tentando mudar a forma tática, Eu porque sei ele que ele estava ali. tenta fazer, manter Ele o não emprego. está achando uma estratégia, ele não está achando uma saída para resolver. O Dagoberto fica sozinho Ele lá tá na em frente, segundo no campeonato, não chega a né, bola para ele. Ele não consegue, ele pode tentar de tudo que é jeito, a bola não chega no Dagoberto, sem chegar no Dagoberto não vai ter gol. Então ele tem que dar uma reestruturada. Ele tem bons jogadores, mas ele precisa saber aplicar. Mas são esses jogadores muito parecidos entre eles. Sim, por não isso que ele tem que criar, sinceramente, eu acho que ele ele tem não que vai criar saber outra aplicar. estratégia para conseguir ganhar. Porque os do jogos. jeito que estava domingo, não vai conseguir mesmo. E mais um dado só, o aproveitamento de São Paulo em casa é tão bom quanto América, Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, O São Paulo Havaí. em casa não vai tão bem como vai fora mesmo. Fora ele Foi tá esse São muito Paulo é uma das melhor. melhores campanhas que Fora tem, de casa é o eu acho São que é a Paulo, melhor eu hoje, também empatado acho. com o do Só Corinthians. perdeu agora pro Grêmio, né? Porque Deixa tava eu ganhando só- direto fora de casa. Os jogos que o Marquinhos pediu, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, Vasco e Grêmio, São Paulo e Ceará, Bahia e Fluminense, Atlético Paranaense e Figueirense, Havaí e Palmeiras, Botafogo e Flamengo, Corinthians e Santos, Cruzeiro e América Mineiro, Inter e Curitiba. Bom, nossa Renata Aí, foi... Botafogo e Flamengo. Botafogo e Flamengo. Achei que era Resumindo, Botafogo tem e tudo Flamengo. pra dormir no domingo igualzinho. Botafogo e Flamengo tudo se empatam, igualzinho. eles se matam. Né? Porque o Vasco em casa com o Grêmio, tá bom que pode ser, é em casa do Vasco. Mas o Grêmio Mas já não tá mais bobinho na Você história. sabe como eu torço no Campeonato Brasileiro? Sinceramente. Pra todo mundo empatar. Só meu time ganhar. O campeonato é empate, você não pode Esse é o ninguém pra negócio. Mas perder. É, porque daí os dois perdem 2 pontos. O Corinthians e Santos, por É exemplo, hoje
Hoje, Corinthians e Santos, com a ascensão do Santos, é interessante empatar. Não é interessante o Santos... Pros dois é muito bom. Os dois pararem, entendeu? Os dois pararem no pros campeonato. adversários Exatamente, é eu também acho. Minha opinião é essa, ainda mais porque o Santos está com jogos Agora, a menos. lembrando o que o Palinha falou aqui, hein? Que acreditava no Santos. Não, E o Santos está chegando. Ah, vai chegar. Toda vez que eu vejo o Santos ganhando aí os jogos, eu lembro do Palinha que deu. Bom, Eu acho que não dá tempo até por uma questão do Mundial. destaque final, Ronaldo, por favor, boa noite. Eu não sei se eu posso falar, mas destaque final, eu queria parabenizar a seleção brasileira de basquetebol. Sei que a gente não falou aqui. Voltou, né? O ano que vem, 2012. E aqueles vagabundos da NBA, Calma. o Leandrinho e o Nenê não podem jamais. O Varejão, eu não sabia, ele estava lesionado. Não, é por Tava isso que ele foi machucado, Eu não cortado. sabia. Os outros dois são vagabundo, muito bem lembrado. Os outros dois são vagabundo, que não pode ir pra seleção. Que nem o Marcelo, lateral esquerdo, que tá hoje. É vagabundo. Não pode ir, é vagabundo. Seu aniversário, não fica Jogador nervoso, vagabundo Bá. não pode ir. Isso, já... Marquinhos, seu destaque final. Valeu, Ronaldo. Não, Obrigado só por ter isso lembrado, viu? A última vez que o Brasil foi a Córdoba foi 3-1 pro Brasil. O Luiz Não, Fabiano foi em Hernandes... Rosário o jogo. Não foi em Córdoba? Não, foi em Foi Rosário. Rosário aquele jogo? Rosário. Então desculpe. Então Foi em meu Rosário. destaque foi por água abaixo. Não, além do jogo do Brasil amanhã, vamos acompanhar a Champions League, começou hoje aí, Barcelona e Milan. Amanhã joga o Manchester United, tem um Real Madrid, tem uma bela rodada de Mas jogos. tá mais aí. Champion, né, League, né, do que outra coisa. Marcelo. Meu destaque final vai pro Palmeiras, que começa o planejamento em 2012, que 2011 já foi pro saco. Palmeiras tá que nem a Ferrari, né? Vamos começar o 2012, mas não larga 2011, A né? origem Fica lá, italiana fica no lá. meio. Friso falou isso no A sua Luciano. namorada manda e-mail, me liga quando saírem daí, vou jantar com vocês. Parabéns, Bazinho. Obrigado, Renato. Então hoje nós vamos fazer, em homenagem ao aniversário do Bá, um voto. Não vamos comer hoje, vamos fazer um jejum de 24 Ah, horas. tá bom então, amigão. Vamos Eu vou pro destroçar tempo. um carneiro daqui a pouco, amigão. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência. Um abraço, até semana que vem.